Salve galera, beleza? Você está na Maré da História, o canal favorito da mestiçagem brasileira, e hoje a gente vai conversar sobre esse livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, do professor Kabengele Munanga. Beleza? Cara, é um bom livro. Antes de qualquer coisa, já vou adiantando, é um livro que vale a pena para quem pretende compreender melhor o processo de miscigenação, no sentido de compreender como a miscigenação foi vista ao longo do pensamento brasileiro, né? Da formação do pensamento social brasileiro. Beleza? Então, aquele velho papo de YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, porque esse é o pagamento vital que você faz aqui na Maré da História, beleza? E o mais importante é o seu comentário, né, cara? Isso é o mais importante. Bom, da mesma forma como eu disse sobre o Abdias Nascimento, né, que tem uma resenha aqui, tem até um erro lá muito feio, né, que eu disse que o livro foi escrito na década de 40, enquanto na década de 40 é o Teatro Experimental do Negro, o livro é da década de 70, né? E também tem resenha que infelizmente teve poucas visualizações, então se você não viu, vai lá ver sobre a Beatriz Nascimento, uma história feita por mãos negras. E este livro sim, este livro aqui é maravilhoso, este livro aqui pensa de fato, né, no sentido de um pensamento social, historiográfico, o negro no Brasil. Enquanto eu disse até no vídeo anterior, fazendo aqui uma síntese bem rápida, O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias, é um livro mais de apelo moral, um livro discursivo, um livro de ordem militante, na busca de, não de tanto compreender a estrutura étnica, social, cultural do negro, mas de afirmar, né, uma afirmativa política e tal, o que não torna a obra menor, mas são interesses distintos, digo eu, penso eu, né? Agora, aqui no caso do Munanga, né, Rediscutindo a Mestiçagem, não é um livro onde ele vai, de fato, repensar a mestiçagem, que ele vai fazer um estudo sociológico, antropológico, étnico ou historiográfico sobre a mestiçagem no Brasil. Neste livro, o Munanga ele vai trazer considerações de como a mestiçagem foi vista ao longo da história intelectual da humanidade, com ênfase no Brasil. Então, no primeiro capítulo, por exemplo, ele vai falar como que a mestiçagem foi vista a partir da Era das Luzes. Ele vai retornar, né, à Grécia Antiga, a Era das Luzes, e ver que este conceito, esta preocupação com a mestiçagem é algo um tanto quanto recente, né? Não é algo... Embora tivesse sempre uma preocupação por pureza, a mestiçagem, tal como é tratada hoje em dia, é algo muito do mundo contemporâneo, e tenho eu em vista por conta da globalização, né, ali sobretudo depois do tráfico negreiro, né, esse crime horrendo das nações europeias. Bom, depois desse primeiro capítulo, ele vai se debruçar mais sobre a questão da mestiçagem aqui no Brasil e como ela foi vista, né? Então ele vai falar sobre a visão das elites brancas, né? Sobre a mestiçagem, sobre, por exemplo, isso desde do Marquês de Pombal e tudo mais, sobre aquele período ali colonial, imperial do Brasil, né? Mas ele vai focar mais dali para frente no como que a intelectualidade, né, do século XIX, então ele entrando no século XIX, ele vai pensar nesses termos, como a intelectualidade do século XIX, portanto já brasileira, né, com nomes como Nina Rodrigues, Nina Simones, foi ótimo, né, gente? Nina Rodrigues, né, que foi um higienista com teses bem racistas ali, a influência do positivismo e tudo mais, na busca de embranquecer a população. Então ele vai tratar bastante desse projeto do embranquecimento por meio do pensamento da elite, né? E como que de certo modo foi um projeto fracassado, né? Enfim, seguindo esta parte daqui, ele vai tratar dos autores do século XIX, com foco aqui no Nina Rodrigues, mas tantos outros, e como que alguns, entre aspas, mulatos, intelectuais também iam sendo vistos ou se embranquecendo por uma série de complexos, como o Machado de Assis,
o próprio Lima Barreto, né? Etc. Já chegando ali nos anos 30, ele vai fazer uma avaliação crítica da ideia de democracia racial a partir da obra do Gilberto Freire, por exemplo, né? Mostrando ali a questão da mestiçagem, que também é muito bem elaborado tanto pela Beatriz do Nascimento quanto o Abdias Nascimento. Nesse caso fazem críticas muito interessantes, tanto quanto o Floresta Fernandes, que também tem vídeo aqui no canal sobre todos esses temas, né? Inclusive tem vídeo sobre o livro Casa Grande Senzala, um estudo aqui, né? Capítulo por capítulo. E ele vai falar bastante desses anos 30 e dessa ideia otimista da mestiçagem como uma identidade nacional. E aí ele vai colocar aí uma questão, uma tensão entre a identidade negra e a identidade nacional. Então ele vai chegar ali no movimento negro, né? O próprio Abdias do Nascimento e toda essa galera na ideia de juntar mestiços, pardos e pretos na mesma categoria negra, né? E como que essa intelectualidade foi tratando esse assunto, até chegar nas políticas públicas, né, do século XXI, por exemplo, a questão das cotas raciais, etc. Ele faz uma problemática muito interessante aqui, né? E aí ele vai tratar, por exemplo, da obra de Darcy Ribeiro sobre a mestiçagem e fazer até umas críticas sobre a obra do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, que eu pretendo gravar vídeo aqui no canal, que para mim é um dos melhores livros sobre o Brasil, e que eu achei uma crítica bem, embora seja uma crítica bem morna, pouco fundamentada, eu ainda fico com o Darcy. Bom, então não é um livro que pensa o mestiço, mas pensa como se pensou o mestiço. Não há nada de novo apresentado, não há nada de inovador, mas é como se fosse uma história do pensamento sobre a mestiçagem, tanto no mundo como introdução, mas com foco no Brasil. E nesse ponto, né, eu tenho algumas críticas à obra, alguns elogios, né? Ele vai tratar... Bom, o que eu penso sobre isso? Que durante um período, quero gravar mais vídeos sobre essa questão da mestiçagem aqui e do pardo, durante um período da história do Brasil, e eu acho que assim, o que caracteriza a experiência do pardo, a experiência do mestiço no Brasil, é uma experiência de ambiguidade, ou seja, em cada ambiente social na qual ele se encontra, ele vai ser lido de uma maneira diferente. O negro, ele é negro em qualquer ambiente. No Brasil, na África, nos Estados Unidos, no Nordeste, no Sul, no Sudeste, no Norte do país. O branco também, embora possa sofrer xenofobia em outros lugares. Já o pardo, de acordo do ambiente a qual ele se encontra, da forma como ele se veste, a sua questão da ascensão social também, que bem debatida nesse livro, ele vai ser lido de maneira diferente. Então existe uma ambiguidade nesta visão, nessa experiência do pardo. O negro o vê como branco, ou próximo disso, e o branco o vê como negro, neguinho, ou próximo disso. E ele não consegue se afirmar propriamente dito e entra nesse complexo de ambiguidade, né? E bom, eu não quero debater tanto a questão da experiência do pardo ainda, né, etnologicamente falando, mas é meu estudo aqui, sobretudo sobre as comunidades tradicionais do Vale do Ribeira, desde o século XVI, um estudo de ordem historiográfica, sobretudo ali com a formação de Canané e Guape, do bacharel de Canané, né? Tem vídeo aqui no canal também sobre isso, nas lives, mas discutir como se pensou o pardo, né, no Brasil. Então eu penso assim, primeiro se pensou o pardo a partir das elites brancas, vendo o pardo com otimismo, numa busca de embranquecer o Brasil com toda aquela eugenia, racismo e nojeira do século XIX. Houve um certo elogio no sentido de fetichizar, mistificar o pardo nos anos 30, também por uma elite branca, fetichista, e nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, até os anos 90, anos 2000, a negritude passou a estudar o pardo. Então a gente tem o Munanga falando, o
Abdias, entre muitos outros grandes pensadores do movimento negro, definindo o pardo. Então, no momento, você tem a elite branca definindo o que é o pardo, a partir de uma intelectualidade, eu não estou falando nem do senso comum, e depois uma elite intelectual negra definindo o que é o pardo. Acho que um grande livro de ruptura que vem desde a tradição do Gilberto Freire, mas que vai ter uma visão mais assertiva sobre o assunto, é O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. E a partir daí a gente tem fundamento, tem uma estrutura legal para poder estudar o pardo de maneira mais precisa, metodologicamente orientada, etnologicamente orientada. E acho que agora, o século XXI, é o momento do pardo, do mestiço, passar a se compreender melhor, não a partir da alienação, ou seja, do outro. Fanon tem muito nos ajudar sobre isso, não a partir do olhar dos outros, né? Melhor dizendo, não só um outro, mas vários outros, mas a partir da sua própria experiência. E ver o que essa experiência lhe atribui em condições de existencialistas e humanas. Então isso é uma tarefa do nosso tempo. Fanon diz isso, né? Cada período tem a sua missão. Cabe à sua geração cumpri-la ou negá-la. Eu acho que o século XXI é um século para repensar, rediscutir a miscigenação no Brasil de maneira mais assertiva do que foi feito do século XIX e no século XX, beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, quer que a gente se aprofunde em algum tema, porque você quer só uma introdução, deixa seu like, se inscreve no canal e, sobretudo, deixa seu comentário aí, porque esse é o pagamento vital que você faz aqui para a Maré da História, beleza? Tamo junto, galera, é nóis!